A gente vai dar início, então, agora ao último eixo desse seminário, o eixo 4, Memória, Lutas Sociais e Garantia de Direitos, com a apresentação dos projetos Direitos Humanos e Movimentos Sociais, fortalecendo agenciamentos e resistências cidadãs de favelas e periferias no Rio de Janeiro, Fernanda Pradal e Betânia Assis. Escola é Lugar de Quê? Amanda dos Santos. Santa Marta enfrenta a Covid-19, em Sara Telles. E narrando histórias por dentro e por meio dos arquivos, uma proposta de organização dos documentos produzidos pelos movimentos sociais do Rio de Janeiro. Larissa Correia, Fernanda Pradal e Betânia Assis. Vou passar os vídeos, então, e em seguida a professora Nilza Rogéria Nunes vai ser a comentadora. Ela vem à mesa, então, com todos os membros das equipes que estão aqui presentes. Meu nome é Itamar Silva, sou nascido e criado na favela de Santa Marta, aqui em Botafogo, de onde eu coordeno a Associação Escola Sem Muros, Grupo Eco. E é dessa instituição local, né, de base local, que existe aqui desde 1978, em que a gente pôde se articular e atuar no período da pandemia do Covid-19. Então é interessante a gente responder essa pergunta que é feita, né, de que qual é o legado da pandemia para as favelas do Rio. E eu diria, a partir da experiência do Santa Marta, mas não só, mas também de toda a articulação que a gente teve com outras favelas do Rio de Janeiro, que o principal legado desse período foi essa capacidade compartilhada das instituições locais responderem imediatamente às demandas locais, porque o quadro era e é bastante complicado, porque a pandemia pega exatamente as favelas num período de alto índice de desemprego, né? Então, isso é uma questão. Depois, também é sabido a baixa qualidade da habitabilidade em favelas, né? Densidade demográfica, pouca ventilação e uma série de elementos que interferem diretamente na qualidade de vida nas favelas. Então, toda a ameaça sobre as favelas era de que essa pandemia, esse Covid, ia dizimar quase que os pobres, no sentido de que o governo, o poder público, não fez nenhuma ação, não teve nenhuma iniciativa de proteção a esses locais, a esses territórios, a essas pessoas. Mas a resposta imediata e rápida de militantes, ativistas, instituições locais em se proteger e proteger coletivamente as favelas, isso foi fundamental. E o resultado é super interessante, porque várias iniciativas começaram a aparecer a partir das favelas, atividades de solidariedade, de apoio direto aos moradores, para garantir a comida na mesa, garantir máscara, garantir álcool gel, garantir o gás para cozinhar, né? E tudo isso numa ação articulada. Então, as instituições locais, os ativistas locais foram obrigados a dialogarem mais profundamente e a compartilhar as suas iniciativas para evitar, inclusive, a duplicação de beneficiados, mas, sobretudo, de potencializar as possibilidades construídas a partir da iniciativa de cada uma dessas instituições. Então, esse legado ele é importante porque ele é um ensinamento para o futuro, é um ensinamento para a conjuntura que a gente vai enfrentar para frente, uma conjuntura eleitoral pesada em que vai exigir muito discernimento das instituições locais, na perspectiva de saber quem é que realmente se preocupa, quem é que realmente está comprometido na defesa de todas as favelas e na defesa das famílias mais empobrecidas dessa cidade. Então, esse aprendizado, essa situação toda, ela, por mais dramática que tenha sido para todos nós, mas ela tem aprendizados, ela tem lições que a gente precisa compartilhar, precisamos multiplicar esse experimento para que a gente seja capaz de não retroceder nessa perspectiva
de ações articuladas em defesa de coletivos, em defesa do território da favela e, consequentemente, em defesa de cada morador, de cada moradora, de cada família nesses territórios. Então, nesse sentido, eu acho que não só a experiência do Santa Marta, mas a experiência espalhada pelo Rio, né, de Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, essas favelas todas deram uma demonstração da potência, né, que existe em cada um desses territórios. Né, um pouco da força desse coletivo quando ele está articulado e quando ele decide incidir verdadeiramente sobre o poder público, sobre o legislativo e, mais que tudo, quando ele é reconhecido pelos de dentro. Isso eu quero fechar sublinhando isso, como é que o reconhecimento dos próprios moradores, né, pela capacidade e pela solidariedade dessas instituições e ativistas, ele é um legado muito importante. Esse foi um projeto submetido no último ano ao Instituto de Estudos Avançados em Humanidades. O projeto se intitulava Direitos Humanos e Envolventes Sociais, fortalecendo agenciamento e resistência cidadãs de favelas e periferias no Rio de Janeiro. Ele é articulado pela equipe coordenada por Betânia Arce, eu, a professora Fernanda Pradal, ambos do Departamento de Direito, e pela estagiária docente Vanessa Carneiro, doutoranda em Direito do nosso programa, nosso PPGD em Direito. A partir dessa equipe, o projeto foi coordenado e ele atende a dois, acho que o próximo slide. Ele se articula a partir desse grande eixo, extensão, pesquisa e ensino, e da parte da pesquisa, ele está vinculado a um projeto financiado pela CAPES e pelo DAD, chamado Esferas da Cidadania, Agenciamento, Fronteiras e Direitos, de uma colaboração internacional entre a PUC-Rio e a Universidade de Humboldt, coordenada por mim e pelo professor Christian Volk. O outro eixo da pesquisa, acho que a Fernanda pode apresentar. Bom, sim, meu nome é Fernanda Pradal e coordenei esse projeto com a professora Betânia Arce. Esse outro projeto de pesquisa aqui articulado é um projeto de iniciação científica que se desenvolve no âmbito do Núcleo de Direitos Humanos, coordenado por mim, no âmbito desse grupo de estudos e pesquisas sobre justiça restaurativa, violência de Estado e direitos humanos. O nosso projeto de extensão, né, estando conectado a essas pesquisas, e também pela natureza, né, da atividade de extensão, ele trabalha com uma perspectiva metodológica que é participativa, né? Então, nós trabalhamos com essa busca por uma produção de troca de conhecimentos entre movimentos sociais e atores acadêmicos. Nós trabalhamos, né, partimos da reflexão e trabalhamos ativamente a crítica epistemológica e o protagonismo epistemológico dos movimentos sociais na produção de conhecimento, na troca de conhecimento. E todas essas atividades, né, por meio delas, nós objetivamos gerar impacto social e político para os movimentos sociais parceiros, para a comunidade universitária e para a sociedade como um todo. Passo, então, a palavra à Luísa Carneiro. Olá, eu sou Luísa. Eu vou falar um pouco de algumas das atividades que foram desenvolvidas como fruto do projeto. Então, nós tivemos o propósito de articular e mapear algumas informações a serem publicadas no site, que é o produto final, e para isso nós realizamos alguns encontros com os movimentos parceiros. No primeiro momento a gente apresenta, né, uma atividade que foi realizada com a Nívia,
que é mãe do Rodrigo, que foi vítima de violência letal do Estado no ano de 2015, onde nós realizamos uma entrevista e fizemos a catalogação de alguns materiais que retratam a sua trajetória e a trajetória do seu filho. Uma outra atividade que nós desenvolvemos junto ao Museu da Maré foi uma visita onde nós conseguimos construir coletivamente algumas nuances que retratam a história do museu, que está instalado atualmente em um galpão desativado de uma fábrica naval e apresenta uma diversidade de atividades culturais, educacionais para a comunidade da Maré. Outro movimento parceiro é o projeto cultural Menino Benjamin Filho, que é coordenado, né, dirigido pela Kelly, ativista, mãe, que foi moradora de rua, né, enquanto criança, e devido à sua potente trajetória, hoje em dia ela atua na atenção a pessoas em situação de rua, desenvolvendo também algumas atividades culturais, educacionais, artísticas e diversos outros tipos de assistências para a comunidade. Uma outra atividade que nós conseguimos participar foi o 9º Levante Antirracista das Mães de Manguinhos, que ocorreu em Manguinhos, onde nós estivemos presentes a fim de contribuir com a construção coletiva imanente ao poder de fazer e produzir saberes, acompanhando um pouco da trajetória de resistência dessas mães que lutam incessantemente pela memória e representação, pelo direito à vida, à igualdade, à segurança, à justiça, dentre outras. Dentre as diversas reuniões que nós pudemos participar, em razão das articulações e dos planejamentos para a execução dos trabalhos, nós registramos aqui um momento em que nós conversamos com a Ana Paula, coordenadora do movimento Mães de Manguinhos, onde nos apresentamos e ouvimos um pouco sobre a sua história, sobre a sua trajetória e o que ela gostaria, né, assim como outras mães, que fosse contemplado enquanto material nas informações do site. Um outro coletivo parceiro é o Grupo Conexão de Cidadania LGBT de Favelas, localizado em Nova Holanda, na Maré, onde as pessoas atuam, né, muito diretamente na garantia, na promoção de direitos humanos da população LGBT moradora de favela no Rio de Janeiro. Muito bem, E então a gente articulando, né, toda essa produção por meio dessas atividades em parceria com esses movimentos sociais que foram mencionados pela Luísa, né? O produto final do projeto é um site conjunto que a gente consegue expor aqui, né, em termos da sua estrutura geral. Esse site está num processo de execução e de programação final. Então, aqui nós temos essa aba, né, assim, essa estrutura do site, em que se pode perceber que há um destaque para as parcerias, para as produções, que são as produções dos movimentos sociais, né? Cada um vai ter a sua página específica com a sua produção documental, a sua produção de entrevistas, de vídeos, de fotos das suas ações, assim como uma ferramenta em que serão articulados conteúdos, né, das suas reflexões a partir dessa questão bastante fundamental no projeto, que é o protagonismo epistemológico
dos movimentos sociais naquilo que lhes cabe, né, que lhes toca em suas lutas, em sua atuação política na luta por direitos humanos. Com isso, a gente encerra a apresentação do projeto, agradecendo a atenção e agradecendo o apoio do Instituto. Muito obrigada. Olá, meu nome é Amanda Santos, eu sou aluna do Departamento de Letras, e em parceria com o Departamento de Comunicação e com financiamento do Instituto de Estudos Avançados em Humanidades da PUC, de apoio à extensão universitária, nós produzimos o longa-metragem documental Escola é Lugar de Quê? Entre os anos de 2021 e 2023. O filme foi feito no contexto do edital de residência pedagógica de letras, então, no qual os estudantes têm a oportunidade de estagiar em colégios públicos do Rio, e nós filmamos, estivemos lá e filmamos durante a pandemia e também no pós-pandêmico. Nas locações, a gente tem o Colégio Estadual André Monroy, no Leblon, o Colégio Estadual Infante Dom Henrique, em Copacabana, e a Escola Municipal Cristiano Amann, na Gávea. As entrevistas foram feitas com estudantes de colégios públicos, mencionados agora, os licenciandos do Programa de Residência Pedagógica da PUC, dentro do subprojeto de letras, e um dos diretores, que é o do Infante Dom Henrique. O documentário, que tem uma pequena sinopse dele, ele investiga como o ensino remoto na pandemia afetou a vida de adolescentes em 3 colégios públicos da Zona Sul do Rio de Janeiro. Então, estudantes, professores em formação e um diretor trazem reflexões sobre suas experiências diante do fechamento das escolas em março de 2020, o isolamento social, o desafio de continuar os estudos durante a pandemia e o receio do retorno às escolas após mais de 200 dias sem aulas presenciais. As falas desenham parte do panorama da educação pública básica no Brasil, levantando questões sobre o lugar da escola na vida desses protagonistas. E agora eu vou deixar com vocês o trechinho inicial do nosso documentário. Muito obrigada pela atenção. E não gostava muito de estudar, então. Eu ia pra escola pra zoar mesmo. Criança e tal. Eu queria entrar na escola assim já com vontade de sair mesmo. Já entrava com vontade de sair. Ou entrava só pra jogar bola, pra ficar lá brincando com os amigos. Então, tinha muita pessoa assim conhecida, então a gente acaba tirando um pouco o foco da escola. Então, eu ia pra escola mesmo mais pra bagunçar, pra zoar com os amigos. Todos os dias eu amo conhecer pessoas novas, é maravilhoso. Gosto de conversar, tal, interagir com o pessoal. E foi meio triste, entendeu? Sabe, eu não tinha tanto contato assim. Eu tinha minhas amigas que a gente se ligava, tal, vivia. As mães surtavam, né? A gente ficava quase toda hora na chamada de vídeo e tal, e tudo mais. Mas, sabe, eu sentia falta de estar na rua, estar na escola, conhecer pessoas, e fazer amizades e tal, estar com os professores na sala de aula, sabe? Estar com os colegas, com as minhas amigas. Então, sabe, é bem mais difícil, eu acho, que uma pessoa... Assim, já é difícil uma pessoa que não é tão sociável, mas eu acho que uma pessoa sociável, que vive, sabe, em torno dessa coisa de ficar conversando e tal, e tudo mais, acho que foi bem complicado, porque eu amo conversar. A escola, na verdade, sempre foi um desafio para mim, ainda mais porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Então, minha mãe sempre ficava, Samira, olha essa timidez, tipo, tentando fazer com que eu me soltasse mais com outras pessoas. Mas sendo que era muito difícil, porque as pessoas meio que já não gostavam de mim logo de cara. Até hoje é assim. Já não gostam muito assim de mim logo de cara. Olha que eu tento agradar a todos, sabe? Conversar, mostrar quem sou eu, não sei o quê. Mas desde pequenininha era difícil por conta do meu jeito tímida. Então as pessoas se aproveitavam, então já começavam a me encarnar. Ou se não, já, sei lá, fazer alguma coisa comigo.
E também por causa da minha aparência, ainda mais por causa do meu cabelo. Que antigamente era muito cheio, era um cabelo bem black. Então era horrível ir pra escola, que as pessoas ficavam falando do meu cabelo. Aí eu tinha que ficar me matando assim todo dia de manhã para deixar o cabelo bem baixinho, sabe? Eu tive a trajetória da escola bem correta, bem disciplinar, sempre aprendi, sempre quis aprender, gosto muito de ler, sempre leio. Com os 14 anos, minha paixão, eu li tanto livro, e um deles é esse aqui. Com 11 anos, meu pai comprou esse livro aqui, da Anne Frank. Foi quando eu tive a noção do mundo, das guerras. Com 11 anos eu não tinha muita noção da guerra, né? A história não ensinava tão profundamente a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra. E esse livro, esse diário, esse documento histórico, expandiu assim meu pensamento, meu modo de ver o mundo, entendeu? Nem tudo são flores, aquela famosa frase. Então, eu fiquei preparada, lendo, eu consegui me preparar para o mundo. Então, a minha relação com a escola sempre foi muito de abrigo, sabe? Eu considero, eu acho que como a maioria, assim, a escola como uma segunda casa, porque é um lugar que a gente frequenta por ano na nossa vida. Todas as escolas que eu passei eu gostei, de verdade. Só uma que eu não gostei muito, mas foi por causa da turma, sabe? Não foi por causa da escola em si. Aí eu me mudei umas 3 vezes, tive que estudar numa escola longe da minha casa e morar longe da minha mãe, porque não tinha escola aqui até o 6º ano, né? Que era o ano que eu estava cursando. E aí eu tive que ficar longe dela 1 ano. E aí depois eu voltei, mas nessa volta também foi a melhor escola que eu tive. Que eu conheci os meus melhores amigos e foi maravilhosa a experiência, entende? Bom dia, meu nome é Larissa Rosa Corrêa, eu sou professora do Departamento de História da PUC-Rio e tenho coordenado o projeto intitulado Narrando Histórias por Dentro e por Meio dos Arquivos. Trata-se de uma proposta de organização dos documentos produzidos pelos movimentos sociais no Rio de Janeiro. Esse é um projeto que tem sido desenvolvido em parceria com as professoras do Direito, a professora Betânia Assi e a professora Fernanda Pradal, que desenvolvem um projeto relacionado ao meu, que se chama Direitos Humanos e Movimentos Sociais, fortalecendo agenciamentos e resistências cidadãs de favelas e periferias no Rio de Janeiro. Esse é um projeto que começou em agosto de 2022, nós finalizamos a primeira etapa desse projeto, e que teve como objetivo inicial fazer uma proposta, né, de construir e organizar os acervos de um conjunto de movimentos sociais estabelecidos na cidade do Rio de Janeiro. Inicialmente, a gente pensou em trabalhar com 4 movimentos sociais, o movimento do coletivo de mães e familiares que tiveram seus filhos mortos por vítima da violência de Estado, a ocupação Menino Benjamin, que é uma ocupação de mulheres que propõe trabalhar com um projeto de educação, um projeto social de educação e cultura, o movimento do Conexão G, na Maré, e também o Museu da Maré. Por conta de, quando a gente começou o projeto, a gente entendeu que era um projeto muito grande e a gente acabou focando nesses 2 primeiros movimentos, o movimento das mães e a ocupação Menino Benjamin. Mas a proposta inicial, então, era constituir e organizar os acervos desses movimentos sociais, descrever o conteúdo dos conjuntos documentais e colaborar para a preservação e divulgação desses acervos. Sempre a gente partiu da premissa de que a nossa proposta era partir do respeito e da compreensão das próprias concepções dos movimentos sobre o que eram os seus acervos, né? Bom, a gente queria entender, então, que ao tomar como um entendimento o fato de que a montagem de um acervo dos movimentos
não ocorre de um modo natural e nem seja algo pré-estabelecido, principalmente por nós, né? Nós não queríamos chegar, fazer contato com os movimentos com uma autoridade de saber ou com uma autoridade acadêmica. A gente foi muito em contato com os movimentos para ouvi-los, conhecer a história deles, saber da necessidade que eles tinham, participar de uma rede de apoio, isso também foi muito importante, para que se estabelecesse também uma relação de confiança com os próprios movimentos. E nós nos posicionamos como agentes propositivos, ao mesmo tempo em que atuamos como observadores do processo de criação e construção desses arquivos. Para além da organização e preservação dos documentos, nos interessa compreender as estratégias e os caminhos adotados pelos movimentos sociais para contar suas próprias histórias e memórias. Então, a partir disso, nós iniciamos o contato com os movimentos e fomos nos dando conta de que não existia um arquivo já pronto, produzido pelos próprios movimentos. Esse contato inicial foi também muito válido para escutar e conversar com os movimentos sobre o que as lideranças entendiam que fossem documentos, documentos que elas poderiam coletar em suas casas e associações e que pudessem ajudar a contar a história do movimento. Então, a gente começou a pedir para elas, por exemplo, fotos, recortes de jornais, e, ao mesmo tempo, elas foram nos trazendo documentos que a gente não havia pensado, como, por exemplo, um banner, uma camisa em que está estampado o rosto de um filho morto, vítima de violência de Estado, documentações, documentos judiciais e também muito documento já digital, nascido no formato digital, que é muito utilizado para divulgar as ações do movimento, como é o caso da ocupação Menino Benjamin, em que 95% da documentação é produzida no formato digital e divulgada nas redes sociais. Então, esse foi um dos desafios, entender que tipo de documentação esses movimentos produzem e a gente começar a mapear esses documentos. Com a nossa equipe de bolsistas, a mestranda Flávia Martins e o graduando Daniel Barreiros, nós desenvolvemos uma ficha de catalogação de documentos e nas entrevistas, nos encontros que nós realizamos com as lideranças, nós fotografamos todos os documentos que as lideranças nos mostraram e, a partir da fotografia desses documentos, nós fizemos uma catalogação de mais de 200 itens. Esses documentos catalogados e fotografados vão compor o site do projeto Direitos Humanos e Movimentos Sociais, e a partir de agora, então, a gente começa uma nova etapa do projeto, buscando entender e refletir sobre as peculiaridades desses arquivos. Eu vou mostrar rapidamente algumas fotos para vocês terem uma ideia de como foi interessante esse encontro entre a memória e os documentos. Aqui, por exemplo, na visita à casa da mãe Nívia Tavares, enquanto ela contava as memórias dela, nós pudemos também, ela foi mostrando os documentos, e a partir dessa relação entre o documento e o depoimento oral, a gente percebeu que isso criava também vários caminhos para a construção de narrativas de memória e de história dos movimentos das mães e dos movimentos e também do movimento da ocupação Menino Benjamin. Então, na medida em que ela ia mostrando as fotos do filho dela, os documentos pessoais, a gente também foi entendendo que uma peculiaridade dos arquivos dos movimentos sociais são documentos privados que compõem a história coletiva, que é a história também de muitas mães. Então, aqui, por exemplo, na casa da Ana Paula, ela mostrando o documento, fotos de família,
fotos, cartazes da luta, né, que simboliza a luta do movimento, a luta dela, né, que também é a luta dela, em busca por justiça, verdade e reparação pelo filho Jonathan. Aqui um outro documento também que nós entendemos que também é uma documentação, são os murais, que as próprias mães criaram com o rosto dos seus filhos, são os grafites feitos em murais, que também para nós é um documento monumento, e ao mesmo tempo nós lemos como um patrimônio produzido pelos movimentos sociais. Aqui a placa, lembrando os filhos. Então, a gente entende que todas, assim como o mural, as fotos, uma certidão de nascimento, uma certidão de óbito, compõem os arquivos dos movimentos sociais. E isso nos abre possibilidades de produzir uma história junto com os movimentos sociais, uma história contada a partir da perspectiva dos movimentos, ou seja, uma história vista de baixo e que, ao mesmo tempo, reflita sobre, a partir da documentação, sobre a luta por cidadania, por direito à memória, por direito à reparação, verdade e justiça, na perspectiva dessas lideranças. É isso, muito obrigada. Estamos aí caminhando, né, para nossa última roda de diálogo, então convido para compor a mesa aqui, né, a Sará, as integrantes, né, porque o núcleo de memória, justiça e reparação. Núcleo de Direitos Humanos. Núcleo de Direitos Humanos e Movimentos Sociais. Isso. Vamos se acomodar, nossa querida Sará. Então, gente, a proposta, né, dessa rodada, da quarta rodada de hoje, é a gente, de fato, poder trocar um pouco mais de experiência, né? A escolha do formato desse seminário feito em pequenos vídeos foi justamente para que a gente pudesse ter, uma linguagem bem jovem, né, um spoiler do que foi feito no trabalho de todo mundo, mas criando uma certa coerência, né, do que seria apresentado nesse curto espaço de tempo. Então, eu gostaria, assim, de que a gente pudesse falar um pouquinho, né, cada uma falar um pouquinho do seu trabalho, mas eu gostaria de trazer como uma questão transversal, né, a essa fala, a questão da horizontalidade que aparece em todos os vídeos, né? Essa perspectiva da gente estar fazendo um trabalho extensionista, mas que traz uma perspectiva da horizontalidade que é um pouco diferente, né? Ou pelo menos pretende ser diferente do que a gente, em boa parte das vezes nas pesquisas, acaba não exercendo, que acaba sendo de lá para ouvir, e lá para saber, e lá para conhecer, e lá para investigar. Os verbos são sempre de trazer do outro para mim. E eu acho que a premissa que nos une aqui, né, nesse seminário, nessa mesa em particular, é uma proposta de vamos ouvir para fazer juntos e juntas. Então, passo para a Sará começar aí os seus comentários, né, tentando pensar em como é que é esse trabalhar com. Obrigada, Isa, colegas, Maíra, né, que insistiu, porque eu estava relutante em participar, já que eu estou indo embora, no último mês eu estou fechando tudo, porque chegou a idade e chegou a aposentadoria. Mas então, ficou muito evidente, eu acho, porque esse financiamento, né, do Instituto de Humanidade, no caso, eu fiz um projeto, o Adair Rocha, da Comunicação, e o Itamar Silva, do ECO. A gente já estava em contato já num projeto internacional, financiado pela União Europeia, que em 2020, quando chegou a Covid, é interrompido, que encerrar no final desse 20, só encerrou no final de 22, ano passado. Então, o que aconteceu? Durante a Covid, quando a gente estava, ninguém sabia o que ia acontecer, em março, abril, começou uma articulação do Itamar, buscando nós, pessoas que a gente conhecia desde os anos 70, porque, sim, isso é bom contar. Vocês não tinham nascido, a maioria aqui, eu acho. Então, a gente
Eu era ex-aluna da PUC, tinha um projeto, um padre jesuíta da PUC foi vice-reitor, padre Agostinho Castelão, morava na favela Santa Marta. Ele e Margarida Neves, professora da História da PUC, né, isso é emérita, tinham um trabalho com o início do Grupo ECO, que era um grupo de moradores da favela, junto com estudantes da PUC. Só que eu era já ex-aluna. E nisso a gente tem um encontro. Bom, a gente estava acompanhando já vários. Eu fiz meu mestrado sobre o Grupo ECO, enfim. O fato é que quando eu vi esse projeto internacional, que tinha uma abordagem de extensão, é uma sigla lá, Marie Curie, e que era para enfrentar a segregação com ativistas e artistas de territórios marginalizados. Eu imediatamente pensei no Itamar, ele estava trabalhando no IBASA naquele momento, e ele entrou nessa parceria. A gente fez vários eventos, um workshop com 25 estrangeiros na Santa Marta, durante uma semana, depois um seminário internacional 19, onde o Fernando da arquitetura entrou, seminário, a Adriana Sansão, da arquitetura da FRJ, o Fernando daqui da PUC, coordenador atual da OS. Então, quando veio a Covid, houve o seguinte: vamos pedir ajuda ao pessoal do asfalto da rua para ajudar a gente a enfrentar isso aqui, uma campanha. Então, houve uma rearticulação das pessoas. Imagina que eu não encontrava desde os anos 80. A gente, desde aquela época que a gente fazia um trabalho com ECO, ex-alunos da PUC, amigos, parceiros, então foi um trabalho bem incrível que começou assim, e aí entrou... E o que um pouco a fala do Itamar, que foi a gravação, todo esse projeto do Instituto de Humanidade foi o quê? Recursos para a gente fazer a gravação, entrevistar todas as instituições de Santa Marta que participaram, resgatar a memória, a ideia de resgatar a memória, criar um site, tudo isso foi feito, né? Graças ao financiamento. Né? Então, a ideia era o seguinte: ter um registro daquilo que aconteceu lá durante a pandemia, que aconteceu em vários lugares, mas para ficar um legado, porque tem essa ideia dos jovens, não, nem sei o que aconteceu lá nos anos 80, o que eu observo? Isso é pré-história, eu quero saber aqui e agora, né? E quero saber... Então, aí a gente recolheu fotos das pessoas, então tudo isso faz parte, isso que vocês fizeram, né, em outros momentos sociais, isso o Grupo ECO tem essa preocupação, até porque tinha a marca da Margarida, da memória, isso é muito forte ali. Né? E outros foram ex-alunos aqui da PUC, a Silvia Regina, enfim, a Silvia Fios. Então, o trabalho foi feito por eles, isso que eu queria deixar claro. A gente estava todo mundo em isolamento, então era o Santa Marta mexendo e a gente mandando dinheiro. A gente fazia vaquinha, pedindo dinheiro para todo mundo, relatava, olha, distribuímos tantas cestas básicas, tantas Vale Gás, tantas máscaras, tantos, sabe, cada coisa. A campanha da máscara, os grafiteiros do local, do Santa Marta, fizeram grafites, fizeram mobilização para as crianças, para distribuir livros, contar história, porque as crianças estão ali em casa, escolas fechadas, aquele vídeo muito bom, né, um documentário sobre a escola. Então, a ideia era o registro disso, né, só para entender que, nesse momento, eu, como professora da PUC, estava em casa, no Zoom, e participando no sentido de colaborar, de acompanhar, fazer e divulgar pelas redes do WhatsApp, isso. E o trabalho do projeto foi depois, né? E teve um atraso ali, porque na hora que a gente ia fazer a maior parte das entrevistas, veio a variante Ômicron, no final de 21, vocês lembram, porque abriu em março, quase que adiou, né? Então, eu, inclusive, peguei Covid, enfim. Então, janeiro, fevereiro, a gente atrasou até pedir a Sheila para atrasar o prazo do relatório final, porque a gente não tinha feito várias entrevistas, porque deu um pânico geral por conta da variante Ômicron. Então, foi isso, foi fundamental esse registro, ele tem a parte do Google Drive. Eu não fiz a tempo o filme maravilhoso que vocês fizeram, os vídeos aqui, então eu falei, gente, eu tenho a entrevista dele, eu tenho entrevista de vários, mas o Tamara era o melhor, o mais indicado, então foi isso. A grande experiência para eles foi reatar relações das instituições locais. Estavam bem esgarçados, cada grupo correndo atrás do seu financiamento, né? Teve sanitização no Santa Marta, que foi a Globo descobriu, apareceu no RJ. São moradores dali que começaram a fazer coisa, conseguiram importar o produto da China, foram chamados para fazer em outras cidades, em Maricá, no Nordeste, em Fortaleza, estavam começando a ser chamados
por tudo que é lugar do Brasil para fazer a sanitização, que era fundamental, né? Que era o caminho, porque ninguém usava máscara, todo mundo trabalhava, as pessoas não eram os entregadores, eram os empregados domésticos, funcionários, que não deixaram, vários não deixaram de trabalhar. Infelizmente, é verdade que vários patrões e patroas exigiram a presença deles. Então, tinha isso, deles saírem. E teve uma outra coisa bem legal nesse projeto, que foram os entregadores. Santa Marta, todo mundo sabe, aquela favela em Botafogo, totalmente vertical. Então, tem um elevador, né, entre aspas, do lado direito, o plano inclinado é o nome certo. Eles falam, pega o elevador. E o bondinho, cada um nome. E do lado esquerdo não tem. E às vezes dá problema também. Agora mesmo ficou 3 meses sem funcionar, porque estava em manutenção. Então, a gente não queria aglomeração. Como é que vai distribuir cestas básicas? Para 55 famílias, as mais pobres, que aí foi parceria com a Associação de Moradores, e pegou, assim, as mais pobres, a gente dava uma cesta muito melhor, de quase R$200 na época, e mais Vale Gás de 100, dava uns R$300. Isso antes do auxílio emergência, que foi aprovado na Câmara, graças ao Maia, Rodrigo Maia, porque pelo Bolsonaro, pelo Paulo Guedes, ia ser R$100, foi a 600, né? Então, isso tudo foi antes, começou, e claro que alguns a gente não ficou conferindo. Quem já está ganhando auxílio vai cortar? Não vai cortar, vai manter. A gente foi até novembro de 20 com a cesta básica, Vale Gás, máscara e álcool gel. Isso tudo, as pessoas bancando, a classe média bancando, né? E eles prestando contas, olha, levantavam foto, o que eles estão fazendo. Então, os entregadores estavam totalmente ociosos, empregados. Os entregadores da favela, que são pessoas que levam material de obra, levam as compras. Então, eles que distribuíram a cesta básica, a gente pagou 10 deles, para eles terem um extra, porque eles estavam quase sem ganhar, né? Que seria o entregador do iFood, mas dentro da favela, mas só que a pé, né? Carregando, subindo favelas, entregando a cesta a domicílio, para não ter ajuntamento Só tinha distribuição em loco na sede do ECO, do Vale Gás. Aí tinha que te dava em espécie, R$100. Na época, acho que nem tinha Pix, não tinha Pix ainda. Então, era dinheiro em espécie. Mas é isso, só para dizer que foi um projeto absolutamente deles, da iniciativa local, com a colaboração da gente, como a gente pode ajudar? E começou esse debate, veio as ideias. E o projeto da PUC foi para o registro. Eu entrei naquela rubrica registro, memória, né, fazer o acervo, fazer entrevistas, criar um site, comprar um celular, que fez essa gravação, uma coisa lá de qualidade, que todos estavam muito ruins, tudo quebrado, tela quebrada, aquela coisa que a gente sabe, tá bom? E então eu agradeço mais uma vez o Instituto de Humanidades, porque sem isso a gente não poderia ter feito esse trabalho, né? E teria feito ajuda, mas não registro. Então hoje você tem registrado tudo que aconteceu. Obrigada, Sara. E aproveitando que a gente está falando de registro, então eu chamo os direitos humanos e movimentos sociais, né? Depois a gente pergunta para que é a escola está aqui. Bom, boa tarde, obrigada. Eu sou a Fernanda Pradal, né, que é uma das coordenadoras do projeto do Direito, junto com a Betânia Assi, e a gente teve essa parceria com a Larissa Correia, que foi uma parceria muito frutífera. Peraí. Cadê frente? Você está gravando? Caramba, nem sabia. Não, não está gravando. Tá preparando. Bom, então nós desenvolvemos esses 2 projetos que estão dentro desse guarda-chuva mais amplo e que foi uma parceria muito frutífera, né? Assim, foi um privilégio trabalhar em conjunto e, sobretudo, trabalhar numa perspectiva de extensão com esses movimentos e com essas lideranças, né? Que são, majoritariamente, são todas, na verdade, mulheres.
Então, a gente, nessa perspectiva, né, para comentar um pouco sobre a questão da horizontalidade, esse projeto também teve ligado a uma disciplina eletiva, por isso que ele tem conexão com o ensino, né? E ele está conectado a um projeto de pesquisa que a Betânia apresenta no início, né? Que é esse projeto CAPES EAD. Então, ele gerou assim muita reverberação com os alunos da graduação, com os alunos de mestrado e doutorado que estão envolvidos nesse projeto mais amplo, né? E certamente entre nós, professores, que temos tempos de carreira distintos, né? E que não tivemos, nenhuma de nós, a experiência de ter a extensão com tanta centralidade, né, na nossa formação. Então, é uma oportunidade de autorreflexão, de autocrítica, sobretudo, né, que é necessária que seja feita pela academia de modo geral, e que a gente pôde experienciar ali, aprendendo cotidianamente, com acertos, com erros, sempre numa perspectiva dialógica, né, sempre perguntando sobre as necessidades, sempre perguntando como de fato o projeto pode contribuir, né, sempre perguntando o que interessa de fato, né, para esses movimentos. Então, a proposta de ter uma página num site, que é o que o Instituto nos apoiou para que a gente pudesse realizar, foi algo que foi debatido antes de ter decidido que seria executado, né? Então, isso interessa ter uma página, interessa ter um acervo divulgado, né? Interessa ter um material, uma coletânea de materiais. E, para além disso, o projeto está produzindo também um livro que conta essa história de cada movimento social, porque também interessa, né, ter essa ferramenta. E aí, como último comentário acerca disso, eu acho que essa perspectiva do que interessa, ela certamente, né, varia de parceria para parceria, de movimento para movimento, mas a gente está falando, no geral, aqui em movimentos de áreas de favela e de periferia que vivenciam uma realidade que é de criminalização, né? Para além de toda a estigmatização, para além do racismo, né? Para além do sexismo, no caso dessas mulheres, e da transfobia, no caso de mulheres trans também, que são parceiras pelo grupo LGBT Conexão G, da Maré, vivenciam um processo de criminalização. Então, ter essa parceria com a universidade, ter a construção de ferramentas, né, é algo que contribui bastante, né, nesses frontes aí, que são enfrentados cotidianamente por elas. Era isso. Obrigada. Então, escola é lugar de quê? É a pergunta título do documentário, e, na verdade, um contexto antes é importante para explicar a questão da horizontalidade, enfim, todo o apoio. Sou aluna da graduação de letras, saindo agora, me formando agora, e no período da pandemia, que foi 3 anos, espantosos 3 anos atrás, né, na verdade, eu fiz parte de uma leva de estudantes que precisava fazer estágio durante a pandemia. Então, nós tínhamos a necessidade do estágio obrigatório, mas não tinha a possibilidade de irmos para a sala de aula. Nesse contexto, abriu o edital de residência pedagógica, né, que vem da CAPES, e a residência pedagógica é uma oportunidade de fazer esse estágio dentro de escolas públicas, porque ele pode ser feito também dentro de escolas particulares, com o apoio de uma bolsa, né, que é como se fosse uma bolsa de iniciação científica, e basicamente é isso. Mas diversas questões, né? Acho que nunca tinha acontecido, era um contexto muito excepcional, fazer à distância, fazer remoto. Como é que funciona uma escola pública remota, né? Isso também era uma grande dúvida para a gente. Então, quando nós pudemos, de fato, começar esse estágio, era não só a novidade do estágio, de estarmos ali aprendendo, né, exercer nosso ofício, como a novidade do estar ali de maneira remota, observar o quórum de alunos. Então, por vezes, turmas que deveriam ter 40 alunos, entravam apenas 5, 4 alunos, quando muito 10. Então, entender também o que isso nos dizia, né, sobre a questão da acessibilidade da educação naquele momento e, extensivamente, porque foram durante... a residência aconteceu durante 1 ano e meio, mas as escolas demoraram quase 2 anos, né, foram 200 dias letivos de aula perdidos, entre algumas aspas. E uma grande inquietação que nós tínhamos dentro desse cenário de fazer estágio, nós alunos de letras, com as nossas professoras orientadoras, nossas preceptoras, era
qual o papel da escola, né? O mundo está ruindo aqui, como é que o que é relevante a gente levar para dentro de sala de aula? Então, tinham tentativas tanto de órgãos públicos, discussões internas do que se discutia, vai seguir currículo, não vai seguir currículo, tem apostilas, foram feitas apostilas, também alvo de muita crítica, mas era uma grande inquietação e que a gente tinha oportunidade nas reuniões de estágio de debater sobre, né? Então, o que a gente vai levar, o que a gente quer conversar com os alunos, o que os alunos querem conversar com a gente, né? Acho que mais do que nunca se abriu uma porta para que os alunos falassem, porque a gente queria saber o que estava acontecendo com eles, na casa deles, se estavam entrando, conseguindo entrar no Zoom, por onde estavam conseguindo entrar, por celular, se tinha um computador, tudo isso nos interessava muito. E a questão do registro, que é a centralidade, né, aqui dessa mesa, a questão da memória, é sempre algo muito, acho que na nossa sociedade agora, mais do que nunca, o registro é algo muito dá vontade, né? Dá vontade de registrar, dá vontade de a gente guardar essas coisas, essas experiências. Eu acho que durante a pandemia, eu fui, pelo menos, contaminada por uma sensação de que se a gente não capturar esse momento agora, essas reflexões agora, pode ser que elas se percam. Como a gente está presenciando um pouco, né? Na verdade, a pandemia passou há pouco tempo e parece que não aconteceu. A gente não fala mais disso, não reflete sobre os danos e, enfim, tudo que foi gerado ali naquele período histórico. Eu acho que é algo que a gente tem que continuar fazendo, tem que continuar refletindo. E dentro do Departamento de Letras, tanto no nível do estágio UPB, que é o estágio de iniciação à docência, quanto no nível da residência, a gente sempre teve essa questão de, caraca, então, nós estamos fazendo práticas tão maneiras aqui, estamos tendo reflexões tão legais, como levar isso para outro lugar? Eu acho que todos os professores se identificam um pouco com essa coisa, que às vezes você faz muito dentro de sala de aula e pouco consegue falar para qualquer outro grupo que não seja de professores sobre o assunto, né? Isso é uma tristeza, é uma perca que a gente tem, sobretudo no Brasil, onde a educação é tão escanteada, enfim, nós professores somos tão estigmatizados também por vezes. Então, surgiu essa demanda de estamos produzindo coisas, reflexões interessantíssimas, dados da realidade dos alunos de educação básica, da formação de professores, interessantíssimas, e como que isso vai para frente, como que isso vai para o mundo, né, para outro círculo de debate. E surgiu a oportunidade do edital. A gente já estava com a ideia de fazer um documentário, mas seria outro tipo de estrutura, outro tipo de produção audiovisual, tão valorosa quanto, mas o edital definitivamente deu o corpo que a gente precisava para botar o filme de pé. E aí a gente conseguiu se juntar, nós de letras conseguimos nos juntar com o departamento de cinema, o departamento de comunicação, que tem um curso de cinema aqui na PUC, e foi uma parceria de muito sucesso, né? Tanto pelo nível de poder estruturar de fato uma coisa, então passar um tempo grande na pesquisa, uma pesquisa totalmente autoetnográfica, porque eu estava atuando como produtora do filme, mas também era professora ali da escola, né? Então estava refletindo ali em conjuntos, tem super a ver com a horizontalidade. Estava criando o filme e participando das práticas que nós filmaríamos posteriormente, então foi uma troca muito interessante. E foi isso, né? A produção, a princípio, ia ser gravada remotamente, estava tudo preparado para que isso acontecesse, mas um mês antes as escolas foram abertas. Depois de um ano inteiro de pré-produção, né, de idealização do documentário, o governo, muito arbitrariamente, no momento, inclusive, em que, como professora, as aulas já estavam conseguindo seguir um fluxo de normalidade dentro do remoto, a decisão vem de cima para baixo, como é muito comum também, né? E muda, abre o portão das escolas e vamos voltar como se nada tivesse acontecido, os alunos nem estavam vacinados ainda completamente, né? Todas as doses da vacina. Isso é uma angústia que aparece bastante no documentário também. Reestruturamos tudo para poder gravar presencialmente. E, diante das entrevistas, nossa intenção era fazer um pequeno filme, um curta ali, né, talvez. Acabou saindo um filme de 1h10, o trecho que vocês viram é só realmente a introdução, porque a gente se deparou com a história de 8 alunos incríveis. Nós entrevistamos tanto alunos que não participaram das aulas remotas, quanto alunos que participaram, que a gente achou que não seria fiel ao retrato mesmo do que aconteceu nas escolas, entrevistar apenas os alunos que conseguiram entrar na videochamada, né? Porque o que você precisava para entrar na videochamada?
além de um dispositivo móvel, internet, que já é muita coisa, já é caro pra caramba de manter. A gente decidiu por incluir todo mundo. E, claro, alguns estagiários da própria residência, para que pudessem ter essa fala reflexiva também. E a gente se deparou com histórias extraordinárias, assim, que não dava para cortar, muito nesse valor de documento histórico, de um retrato de uma geração, talvez, sabe? Acho que os alunos ali, eles estavam do 9º ano ao 3º ano do ensino médio, mais ou menos, a faixa etária dos 14 aos 18, e eles experienciaram de maneira muito consciente, né, um momento que eles vão se lembrar para sempre disso. Talvez as crianças pequenas, né, que estão no ensino fundamental 1, viveram o período do ensino fundamental 1 na pandemia, sejam impactadas por isso de maneira diferente, mas quem foi adolescente na pandemia vai ter muito para nos contar nos próximos anos e entender como isso impactou a vida deles, como isso impactou a relação que eles têm com tecnologia, a relação que eles têm com a educação, com a escola, e poder ter essa troca foi muito, muito interessante, e realmente algo que só foi possível diante de um financiamento à extensão universitária e, enfim, tudo aquilo que a gente tem que ver na PUC. Interessante a gente ouvir, né? Como é que a gente faz tanta coisa com pouco, né? Isso é muito interessante, quando ela apresenta para nós e fala assim, não, aquela ali é só a introdução, que o filme tem 1 hora, uau, né? E a pessoa pensa assim, não, mas ela ganhou a edital Humanidade sozinha naquele ano. Não, né? E como é possível, né? E eu acho que é possível dentro do que a gente consegue da nossa ousadia. Eu acho que tem também, acho que quem está nesse lugar e quem está aqui nessa sala nesse momento traz em si muita ousadia. Porque é isso, né? Eu acho que o que você nos apresenta, e aí eu vou abrir aí para a plateia, né? Quiserem fazer comentários e perguntas, mas o que eu gostaria de trazer como uma reflexão é que ela traz depoimentos de alunos no curto vídeo que nos foi apresentado. E esses depoimentos é um retrato da sociedade que a gente tem visto, né, e principalmente dentro da PUC, na sua diversidade, na sua pluralidade, mas também algumas falas angustiadas, adoecidas. E eu penso quanto é importante, né, a gente, enquanto educadoras, educadores que somos, e aí inclui-se todos nós, né, alunos, toda a comunidade acadêmica, e vendo esse espaço como uma comunidade, poder ter isso, né? O que foi esse momento de pandemia e qual é o reflexo, como você falou, parece que não aconteceu, né? E foi ontem, mas a gente sabe que aconteceu porque a gente vê dentro da sala de aula os efeitos dessa história, né? O que foi esse momento bruto que a gente viveu de um adoecimento mundial, coletivo e simultâneo. Então, acho que a gente precisa, né, desses espaços de reflexão também para a gente poder não deixar que isso se torne apenas um caso contado em que não tenham as palavras sendo registradas e ditas. Daí eu saldo e agradeço, né, os 3 projetos que estão trazendo a centralidade do papel da memória, do registro, como a cerne, a essência dessa roda, né? Então, eu gostaria de ver se alguém tem alguma pergunta, algum comentário, sem timidez. Ninguém é tímido aqui. A Maíra. Primeiro... Alô? Alô? Bom, primeiro eu quero agradecer novamente a apresentação de vocês aqui. De novo, é muito, muito bom ver todos os trabalhos reunidos, né? Ver como é que eles têm... eles satisfazem completamente, né, o que a gente imagina quando a gente escreve os editais também, enfim, o que a gente pretende com esses editais, né? Então, é muito satisfatório sempre ver os resultados aqui. Eu acho que aí, né, na linha do que a Rogéria está trazendo, né, sobre essa questão da horizontalidade da extensão, né, essa premissa da extensão, eu queria complementar essa conversa a partir também de uma outra premissa que é da geologia, né, da extensão universitária. E a gente, bom, como universidade, a gente, né, eu acho que esse é o grande desafio, né, no meio acadêmico na extensão, que é a gente se pensar como universidade aprendiz, né, não como uma universidade que vai levar o seu saber, né, a sua
sua grande, né, seu grande saber para quem não tem o saber, né, nessa prática que não corresponde à da extensão. Mas, assim, para a gente talvez seja muito claro no que a gente pode contribuir quando a gente vai fazer esses projetos, quando a gente vai ao território, quando a gente vai encontrar as populações. Mas a minha pergunta aqui para vocês o que vocês puderam trazer de volta, né, desses encontros, dessas interações, desses projetos, né, levados a cabo. O que vocês puderam trazer de volta, né, para a universidade, como o saber que é produzido nesses locais, nesses grupos, nessa convivência, para a gente poder aqui se nutrir disso também, se atualizar desses saberes, buscando então produzir talvez um terceiro saber, né, que é o saber que eu acho que é o mais cobiçado de todos, né, que une os saberes num terceiro talvez, né, não sei, uma construção, então se pretende a partir dessa dialogia. Mais alguém? André. Na mesa anterior, a Nilza Rogéria provocou os alunos, perguntando para os alunos o que significava ser extensionista. E agora eu fiquei curiosa de ouvir os professores, né, que tiveram essa audácia, essa ousadia de acreditar que é possível construir conhecimento de maneira horizontal, mas esse professor, ele não é uma coisa etérea, ele é uma pessoa, né? E essa pessoa, o que impactou essa experiência concreta de ter podido ter um recurso pequeno e poder construir isso, o que impactou nessa pessoa? Mais alguém? Então, vamos lá para a gente já falando e se despedindo por conta aí do nosso horário, né? Mas aproveitando aí as duas provocações. Sobre a pergunta da Naíra, né? Não, olha só, quando a gente voltou da pandemia, né, e tinha projeto, tinha entregue o relatório final, imediatamente eu propus um número, por exemplo, da revista nossa sobre isso, esse tema, né? Sobre o impacto, as redes, né? Todas as redes de solidariedade foram criadas nas periferias. Então, a revista do meu programa já teve um número sobre isso, e eu entrevistamos a Mônica Francisco, que é do PSOL. Enfim, então, já entrou, né, direto o tema de rede de solidariedade durante a pandemia, em territórios marginalizados, periféricos, enfim. Então, e do ponto de vista perguntando, também fazendo um gancho com a sua pergunta, não dá para ser cientista social só na biblioteca de gabinete, né? É muito difícil. Quer dizer, lá no passado, na origem da sociologia na França, na Alemanha, tinha ainda essa ideia, né? Porque foi muito duro as ciências humanas e sociais se imporem às ciências frente às ciências duras, exatas, né? Foi muito duro diante das ciências duras, as nossas são as moles, né? Então, no início era isso, um francês pensava o mundo na biblioteca, escrevendo seu texto como o filósofo fazia, né? A sociologia americana é o contrário, vai à cidade, escola de Chicago, vai lá, as pessoas perguntam, e aí formula, teve essas duas tensões, teve essa tensão entre empírico e o solo teórico, racional. Pra vocês terem uma ideia, quando eu fiz ciências sociais lá na pré-história, né, nos anos 70, na PUC, tinha 2 disciplinas de cálculo, 1 e 2 obrigatórias, 3 de estatística. Para que eu aprendi limite abstrato, análise, fazer regressão? Imagina, nunca usei na vida. Quando eu precisava de alguma coisa nesse sentido, a gente chamava os colegas da estatística, né? Imagina nós, o que eu mais estudei no primeiro ano foi cálculo, porque era junto com a economia, da professor de matemática, sabia limite abstrato, porque eram as ciências sociais tinham que ser neutras, tinha que ser objetivas, tinha que ter cálculo, tinha que saber estatística. Felizmente, a gente se libertou disso. Então, não dá, falando para você, é muito difícil formar um cientista social sem alguma inserção no campo, seja extensionista, seja meramente
realizar um survey, um pouco na linha do Alckmin, que falaram aqui do meu colega, aliás, é da geografia, não, é das ciências sociais, na pesquisa lá como é da Parque da Cidade. Então, ele veio do IBGE, a formação dele, ele tem doutorado em ciência política, mas ele trabalhou no IBGE e quantitativo, né? Então, ele é excelente para survey, para pesquisa quant. Eu nunca gostei, eu sempre fiz qualitativa, né? Mas sempre no diálogo quantitativo, não tem o menor problema, nunca fugi de número, fiz de novo, estatística na pós, no mestrado, é uma coisa que no doutorado na França tinha que fazer, então era como se a gente, se você não fizer isso, você não é cientista, né? Tinha uma desconfiança que pairava, e infelizmente nós nos livramos dessa desconfiança. Não da cobrança, que em todos os fóruns internacionais são as áreas que têm mais recursos, são as exatas. São as áreas que têm mais, seja CPQ, CAPES, no mundo inteiro. Né? A gente sabe disso. As humanas são maltratadas, humanas sociais são aquilo que... A primeira coisa onde corta bolsa, pesquisa, edital, é nas humanas sociais. Então, trabalhar em horizontalidade sempre está na minha formação. Né? Quer dizer, não tinha como pensar não ser assim, né? Quer dizer, trabalhar com morador... Eu e Itamar apresentamos em Oxford, Brooks, o resultado da pesquisa. Nós dois, entendeu? Não fui eu falar o que o Itamar diz. Ele falar comigo, porque era um projeto em parceria com o Grupo Eco. Então, não tinha o menor sentido. Foi engraçado que os professores lá da Europa... Nossa, você conseguiu trazer a pessoa do território periférico. Eu falei, mas vem cá, como não? Mas é que a maioria não levou, entendeu? Ficou falando o que a pessoa falava aqui. Aqui no México, teve no México, na Alemanha, na Paris, enfim, foram várias áreas. Teve a UNAM, na Alemanha, em Paris e na própria Inglaterra. Mas sobre o que os moradores de lá falavam. Né? E, na realidade, foi o Itamar que falou. Eu falei, olha só, eu vou falar do meu lado, professor, ele vai falar do lado da favela. Né? Então, isso é uma mudança, e isso está sendo super valorizado. Né? Ele virou o chuchuzinho de Oxford. Né? Ficaram assim, não imaginavam que uma pessoa da favela pudesse estar ali na universidade falando. Isso é uma ruptura para eles, agora para a gente não mais. Né? Foi lá na minha graduação, mas não mais lá, desde o mestrado nunca mais. Então é isso, eu acho que não tem saída sem extensão, sem colaboração, sem deixar os subalternos falar, não é isso, acabou. Não é pergunta, pode o subalterno falar? Claro que ele fala. Sempre falou, cabe a gente valorizar e registrar, não é isso? Publicar e convidar e fazer pesquisa com eles. Não existe esse muro, essa torre de marfim foi inventada no século passado, acabou. Toda vez que vem alguém com esse discurso, eu falei, gente, estamos no século XXI. Entendeu? Isso daí é do século passado, vocês não entenderam ainda que mudou. Tem que mudar a chave, nós, professores, temos que fazer essa mudança. Eu entendo que tem colegas, professores, na PUC, em todas as universidades, com dificuldade dessa mudança. Né? Tem gente mesmo resistente, fica inseguro, não vou ser pautada pelo... Eu falei, pautada? Como assim? Né? Não existe isso, a gente está trabalhando com eles, sobre eles, com eles. Né? Não é assim, um conhecimento contra uma ignorância, contra um não conhecimento. São conhecimentos distintos, são conhecimentos diferentes. Tem choque, é trabalhoso, super trabalhoso. É complicado, é. É muito mais fácil eu ficar lá imaginando o que eles pensam do que colocar eles para falarem junto com a minha pesquisa. Então, eu acho que a gente sai da área de conforto, entendeu? A universidade sai da área de conforto. E é fundamental. Acho que dá para fazer uma espécie de mashup com essas duas perguntas, né? Mas o contexto principal, a primeira coisa que veio na minha cabeça, como estudante de graduação, do Departamento de Letras especificamente, eu venho de uma formação muito a partir da prática exploratória. Não teria como eu passar por essa mesa hoje sem falar da prática exploratória. Para quem não conhece, a Inês, a Bia, a Cris, são professoras incríveis do Departamento de Letras, que
são carro-chefe, de alguma maneira, da prática exploratória, na falta de uma palavra melhor, e trazem a prática que, na verdade, eu nem poderia definir aqui em palavras, mas é uma filosofia, né, que a gente tem muitas oportunidades de debater ao longo das matérias enfim, matérias pedagógicas, né, sei lá, estágios, oficinas, a gente tem 1 milhão de coisas em letras, mas muito partindo dessa perspectiva de quais são os princípios, né? A prática se estrutura a partir de princípios. Então, quais são os princípios que a gente pode discutir para gerar entendimentos em sala de aula que saiam dessa lógica do aluno quanto depósito, enfim, da educação bancária, tudo isso também que já foi criticado lá na década de 60, né? Mas o princípio, eu me lembro muito bem que o princípio que a gente mais estava debatendo em 2020, o ano da pandemia, o grupo da prática também estava escrevendo um livro sobre isso, e acho que por isso também falamos tanto sobre, é o desenvolvimento mútuo. Então, o princípio se estrutura em trabalhar para o desenvolvimento de todos, em trabalhar a partir de um desenvolvimento mútuo. Então, nós já entramos no estágio, dentro da residência pedagógica, com essa perspectiva de que a gente não ia lá... Como é que a gente ia lá para ensinar os alunos a usar o Zoom, se nem a gente sabia usar o Zoom, né? Como é que a gente ia lá para... Não tinha nem que a gente quisesse chegar dentro dessa caixinha de nós vamos lá, professores quase formados, em formação, ensinar esses alunos. Não, está todo mundo aprendendo ali o que era para fazer. E tantas surpresas, né? Assim, eu sou relativamente jovem, na época eu estava com 20 anos, e eu me sentia muito próxima dos alunos, né? Os alunos tinham 18, eu tinha 20, então, assim... estávamos no mesmo lugar ali aprendendo as mesmas coisas, compartilhando muito saber. Então, não só a partir dessa visão da prática exploratória, mas por um próprio contexto geracional mesmo, tinha uma dialogia muito grande ali. A gente estava trocando de igual para igual e sendo incentivados a trocar de igual para igual no lugar do estagiário, que é híbrido, né? Porque como estagiário você é professor, mas você é mais aprendiz. E a gente muito se inscreveu, né? Muitas minhas professoras escrevem sobre isso. Mas eu diria que esse terceiro saber que foi gerado, né? Eu gosto dessa ideia de um terceiro saber. Eu acho que foi essa grande comunhão em prol de entender aquele momento. Então, a gente foi, de certa maneira, favorecido por experienciar o estágio em um contexto excepcional como o da pandemia. Porque todo o saber que se construía ali, ele era novo, ele era frágil, ele era contraditório, né? Quantas e quantas vezes a gente não tinha uma semana de aulas, na semana seguinte tudo tinha mudado porque surgiu uma nova variante, e aí as questões são outras, e aí a insegurança é outra, ou então porque teve uma ação, muitos alunos moradores de comunidade, teve uma ação tal, da polícia, coisas horríveis, ou então uma ação bacana de uma ONG, isso virava debate, né? A gente conseguiu, talvez de uma maneira positiva, eu tenho receio de dizer esse adjetivo no contexto da pandemia, né? Mas de uma maneira positiva, centralizar debates da vida real em sala de aula, né? Porque a sala de aula é a vida e está dentro da vida, e a gente só ignora isso, às vezes, em prol de uma lista de conteúdo programático, que não exatamente vai te levar a uma reflexão, mas acho que a pandemia e as aulas remotas forçou a vida a estar ali dentro, porque ela estava acontecendo, a vida e a morte, né, também, processar os lutos em conjunto com os alunos, ter a oportunidade de ir lá, entrevistá-los e falar do que aconteceu comigo também. Eu perdi meu avô durante a pandemia e eu fui entrevistadora dos alunos. E muitas vezes eu falei isso porque gerava um momento de solidariedade. Eu acho que foi ali que eu fiz o luto, na verdade, do meu avô, ouvindo alunos que perderam os pais, ouvindo alunos que perderam irmãos. Então, foi um tecer saber, né, na verdade. A gente foi construindo o que ninguém sabia. E nesse cenário, eu acho que é um lugar mais fácil de partir do que acreditar que eu tenho algo a transmitir e que eu não tenho nada a aprender. E ser extensionista é um mistério para mim até agora, para ser sincera, porque eu acho que a faculdade e tudo que eu aprendi só fez sentido dentro dos projetos de extensão do qual eu fiz parte. Ao longo da graduação, tive a oportunidade de estar em 2 projetos de extensão, um do meu departamento, esse, e um do departamento de arquitetura. E é impressionante que a extensão não seja uma parte
que está lá na grade, sabe? Que assim, quando eu entro no Alçal, vai ter lá falta cumprir e extensão. Gente, agora tá, olha que maravilha, gente. Porque não é diferente do. Eu acho que o estágio é mais linkado com esse momento de prática. O estágio é mais linkado com esse momento de prática, mas a extensão é o que dá um sentido humano, um sentido global, um sentido de projetar, né, ali o que você aprende. E eu não sei, assim, eu acho que eu me sinto um pouco mal pelas pessoas que não têm a oportunidade de participar de um projeto de extensão, porque eu acho que é onde eu construí materialidade para as coisas que eu estava vendo dentro de sala de aula. A teoria é importante, sim, no momento de discussão, de debate, é importante, mas a extensão te leva para o mundo real de um jeito, mas de um jeito que ainda tem a ponte escola-universidade, também a ponte escola-universidade, mas que ainda tem a ponte com o ambiente acadêmico, que é muito interessante. Então, ter a oportunidade de ter reuniões depois e antes e durante o projeto, isso tudo gera uma elevação crítica que eu sou grata, só que bom que isso aconteceu comigo, meu Deus, mas que a gente possa expandir mais e mais, né? Que a gente possa levar isso para outros cursos, enfim, ter mais incentivos e coisas assim. Não tinha uma pessoa que ia falar? Né? Obrigada, eu acho que é legal você terminar. Você termina, na ela realidade, eu só fala, quero fazer um agradecimento. e aí a gente vai tá para o certo. lançamento. Bom, então, rapidamente, eu acho que ser professora que tem a oportunidade de realizar a extensão, né, começando a responder pela segunda pergunta, assim, para mim, certo, assim, eu encaro isso como um privilégio, como uma sorte, né, assim, por quê? Porque aí também cada um tem sua trajetória, né, então eu fui formada aqui, trabalho com direitos humanos desde a minha graduação, trabalhei em organizações de direitos humanos como a FASE, como o ISER, que tem uma perspectiva de parceria com movimentos sociais, né? E não tinha ainda tido a oportunidade, como aluna de nenhuma instância, né, desenvolver um trabalho como tive a oportunidade de desenvolver como professora. Então, é um momento que, para mim, é de coroamento, assim, né, da universidade que eu quero contribuir para construir, né? Então, eu, particularmente, vejo a extensão como um caminho de autotransformação, né, que não é só da universidade, mas que de uma série de relações da nossa sociedade. Então, é um privilégio, é uma sorte, não sei exatamente como nomear, né, mas é algo muito positivo aí num contexto em que, né, de muitas privações, de muitas dificuldades, enfim, de muita violência, mas eu vejo essa possibilidade como algo muito positivo dos últimos anos, né? Com limites que vão ser trabalhados, né, no processo, mas acho que é muito bom ver a PUC se colocando nesse lugar, né? Todas as universidades estão nesse processo, como sabemos, mas eu fico muito feliz de ver a PUC se colocando nesse lugar por meio de editais internos, né, e que isso cresça e se fortaleça. E aí, respondendo um pouco, assim, contribuindo um pouco com a pergunta da Maíra, eu acredito que, assim, nessa linha de que a Torre, né, de Marfim precisa ser desconstruída por dentro, né, por quem a constituiu, a gente, nessa experiência específica, que é um projeto que é mais amplo, que segue continuando e vai continuar por alguns anos, né, a gente vai aprendendo com cada pessoa uma coisa diferente. Então, isso que a Amanda falava, assim, a extensão é essa possibilidade de você aprender o seu trabalho de uma forma mais humanizada. É isso, a gente vai entender o que é escuta, o que é empatia, mas real, né? Ali no momento de luto de alguém, né? No momento que a pessoa está fazendo uma campanha que é sobre alimentação básica, né? Assim, é real. E vai entender dos nossos limites também, porque a gente vai frustrar essas pessoas. E a gente vai se frustrar conosco e com elas também, porque somos todas pessoas, né? Temos qualidades, temos defeitos, temos dificuldades. Então, eu acho que a gente aprende muito sobre convivência, a gente aprende muito sobre esses limites e sobre as potencialidades, porque é isso, um projeto
né? Que, como disse a Rogéria, é pouco com o qual a gente faz muito, né? É um pouco que é muito e com o qual a gente faz ainda mais. E a gente vai aprendendo com cada um. Então, a gente aprendeu novos conceitos. A Nívia Raposo cunha um conceito chamado de justiça afetiva, que vai botar todos os professores de processo penal para refletir sobre o que eles estão falando em sala de aula, né? Agora, a questão é, vai botar? Não sei se vai botar, né? Então, a gente tem que fazer também esses conhecimentos reverberarem, né? Então, eu acho que esse encontro, ele é um encontro que é de diferentes práticas e de diferentes reflexões que são conceituais e que são teóricas, e a gente precisa começar a reconhecer isso, né? E a reverberar isso internamente. Então, eu diria que a gente traz esses questionamentos, traz o repertório de saberes que vai estar no site, é um pouco um produto, né, assim, a ideia de tentar dar um pouquinho desse gosto, né? Da gente ter pílulas de saberes das diferentes lideranças desses movimentos e de outros que virão a ser parceiros, organizados ali em questões, em conceitos que elas também estão propondo, para que a gente possa trabalhar em sala de aula, né? Trabalhar nas pesquisas, quem sabe. Então, a ideia é ir mesmo desfazendo essas fronteiras, né? E cada um do seu lugar, né? Cada um tem o seu lugar nessa construção coletiva, nesse encontro de práticas e de saberes. Com isso, a gente vai ouvir a nossa querida ali já nos despedindo da nossa mesa aqui, mas não vou embora, gente. Tem livro a ser lançado. Obrigada. Eu sou a Cristina Góes, do Departamento de Letras. Eu vim aqui correndo pegar o microfone, porque eu já sei que está em cima da hora, né? Mas eu não queria deixar de dar os parabéns para a mesa, os parabéns para o trabalho desenvolvido pelo Instituto de Humanidades, né? O quanto é importante esse apoio que nós estamos recebendo, né? Eu sou também coordenadora institucional da residência pedagógica, posso dizer o quanto a gente está podendo reverberar o que está se fazendo aqui, né? Por meio desse registro que a Amanda fez, por meio do e-book que agora, nesse outro edital, a gente vai poder também registrar o trabalho que está sendo realizado em residência. A gente tem um fórum nacional que luta para que eu faço parte desse fórum, para que o Residência Pedagógica e o PIBID, né, que é o Programa de Iniciação à Pesquisa, iniciação à docência, desculpa, são dois projetos da CAPES, né, de incentivo à formação de professores. Esse fórum luta para que esses dois programas virem políticas de Estado, né? Então, agora, esse filme, o documentário da Amanda, vai para o Enalive, que é o Encontro Nacional de Licenciaturas, vai acontecer semana que vem, em Lajeado, no Rio Grande do Sul, né? Então, a gente espera um congresso que são as licenciaturas do Brasil inteiro, então tem 3.500 inscritos já. Então, é isso, a gente é muito importante ter esse apoio. Muito obrigada por esses editais, né? Porque a gente pode participar desse, porque a CAPES, os dois projetos, nós recebemos apoio com as bolsas dos participantes, né? Nós não temos a bolsa, não temos ajuda de custeio, né, de capital, né? Então, é sempre bom, né, a gente ter a oportunidade de mostrar o trabalho, de passar por esse processo seletivo, né? Porque acho que isso é bacana também, a gente está mostrando e passando pelo trabalho que a gente está realizando, né? Ali. Então, é isso, eu queria deixar aqui esse registro. Eu sei que tudo que a gente viu aqui hoje, a gente sabe que o quanto é importante o trabalho que está sendo desenvolvido, está sendo redundante eu falar, mas eu não podia deixar de fazer esse registro pessoalmente, tá? Obrigada. Só agradece
E aí eu aproveito e desfaço a mesa e convido a Andréia Oliveira. Nós vamos agora, muito brevemente, fazer o lançamento, né, de um livro que a Andréia produziu, fruto da dissertação de mestrado dela. Se ela fala rápido, a gente e depois a gente vai fazer a entrega do nosso e-book, do nosso livro, né, do nosso documento com a produção do seminário do ano passado, gente. Aguardem, é só para receber. Nossa, tem pouquíssima gente, né? Mas acho que o que me importa também é o registro disso tudo, né? Porque eu tenho fé que esse registro vai reverberar também. E, assim, eu acho muito importante esse evento também com uma marcação de posição, né? Nossa, aqui, no interesse da importância da extensão universitária, né? Tem pouca gente aqui hoje, mas todo mundo que está aqui é muito fervoroso pela extensão universitária. Eu só queria chamar a atenção aqui, que foi impressionante para mim, olhando as mesas ao longo do dia e a plateia ao longo do dia, o quanto que a extensão universitária ela é feminina, né? Em grande parte. É impressionante. A gente já tinha reparado nos editais, em determinado momento, o quanto a maior parte dos proponentes eram mulheres, professoras, né, mulheres, e do quadro complementar holista, sobretudo. Então, eu acho também importante esse registro, porque a gente vai fazer de novo esses dados, essa estatística, agora que a gente já tem mais editais, né, de extensão, porque eu acho que isso também é um dado extremamente relevante para a gente pensar o caminho da extensão aqui nessa universidade daqui para frente, né? Não é um dado que a gente possa deixar de lado. Então, eu fico muito feliz também de ver a integração, né, corpo discente, corpo docente, nesses projetos todos, acho que é fantástico, isso é fundamental, acho que ter colocado no edital também o estágio de pesquisa foi uma virada importante, né, isso foi graças ao Conselho Consultivo, que são as discussões que a gente tem de conselho na elaboração desses editais, que fazem essas coisas entrarem, né, mudarem, e, sobretudo, o retorno de vocês sobre os editais, porque todo mundo que participa, né, que realiza os projetos, tem muito a dizer sobre como esses editais também podem se adaptar melhor, e a gente tenta sempre responder a isso, porque é a partir desse retorno que a gente consegue fazer algo que é sempre melhor e mais adaptado à realidade, às realidades que são enfrentadas nos projetos de extensão. Então, fica aí também o pedido a vocês de sempre dar esse retorno para a gente. Estou sempre aqui à disposição para ouvir, porque eu acho que é fundamental a gente fazer alguma coisa que seja adequada, né, ao desenvolvimento desses projetos. E, mais uma vez, agradecer imensamente a parceria, a presença de vocês, a todo mundo que mandou os vídeos. Eu fiquei nessa pressão, sei que eu fiquei. A Sheila ficou caminho nessa pressão. Agradecer aí todo o trabalho aqui nesse seminário hoje, né, está impecável. E agradecer realmente a participação de todos, porque eu acho que é importante a gente ter esse retorno sobre a extensão, né? Isso aqui é um pouco da gente dizer o quanto que a gente está, o que a gente está fazendo, né, com esse recurso, o quanto que isso é importante para a PUC-Rio, o quanto que isso está alinhado com a identidade de missão da universidade, alinhado com o projeto da universidade, a tudo que ela deve responder. Isso tudo é fundamental. Então, a gente tem que fazer mais isso para divulgar o que está sendo feito, para divulgar os projetos, para encontrar as convergências entre eles, as parcerias entre nós e fora daqui, e também mostrar que isso tem que ser apoiado, sim, o tempo inteiro pela PUC, é fundamental, né? Muito obrigada, gente. Então, agora passando aqui a palavra, né, para a Andréia. A Andréia foi uma estudante de mestrado concluinte no ano passado e doutoranda esse ano, e vem seguindo, né, o estudo sobre a experiência com a extensão universitária. A Andréia, para muitas pessoas que conhecem, né, é uma funcionária do grupo da equipe técnica administrativa da PUC-Rio por alguns bons anos, né? Esteve na vice-reitoria comunitária, agora está na vice-reitoria de extensão e prática pedagógica, e a dissertação de mestrado dela versou, né, sobre a questão da extensão universitária como praxis dialógica, e eu acho que aí já, inclusive, alinha com o que a Maíra tinha colocado aí na última reflexão dela, e o olhar sobre as instituições comunitárias de educação superior brasileira. Então, vou passar para ela poder falar. O livro é resultado, então, dessa experiência, e que muito nos orgulha e nos honra de tê-la aqui com a gente.
todos e todos. É um prazer. A relação com a extensão começou realmente... A minha vida inteira foi trabalhar com extensão, ser extensionista. Na PUC eu comecei aqui na antiga CCE, hoje CSEC, com cursos de extensão, mas sem conhecimento algum, sem nenhuma familiaridade com extensão, e que depois, ainda que redundante, quando fui trabalhar, fui para a viceitoria comunitária, eu comecei a me referir à extensão social, dada enfim, o pouco reconhecimento da mesma. E aí eu conheci o Nils em 2013, formulando um projeto de extensão pautado na antiga PNE, né, na pasta anterior, 2001-2010, onde já se pautava a extensão perdão, mas que esta não foi recepcionada pela academia como prática pedagógica, formativa, mas sim como atividade complementar relacionada ao voluntariado. E assim começou o meu namoro aqui com a extensão. Mas eu não precisava nem mais falar do livro, porque Amanda, não é isso? A fala da Amanda, a Nilza daqui da mesa olhou para mim, a fala da Amanda, para mim, que estudo e sou apaixonada pela extensão, resumiu. Porque o que a Amanda, aluna, docente, colocou foi o resultado da extensão. É nessa extensão que esse livro aqui que eu trouxe, que a gente escreveu aqui, quase 4 mãos, praticamente. Enfim, é isso. Nessa extensão, nessa prática transformadora, faz com que o estudante saia da universidade muito mais, para além das competências técnicas, é nessa extensão transformadora, transforma a vida, transforma a sociedade. Então, é isso ali, acabou, não preciso falar mais nada. Mas, voltando aqui, o que me levou realmente a pesquisar a extensão foi trabalhar com a extensão, trabalhar com atividades, de uma forma geral, na atividade social, e os alunos reivindicando mudanças na universidade, não vislumbrar, não visualizar, não compreender que a extensão é parte dessa mudança que eles tanto pleiteavam. E aí eu vim buscar. Então, a gente começa aqui com a extensão, a Nilza já colocou, um recorte nacional, em todo o território, com 6 instituições comunitárias que atendem pelo requisito de universidade, tinha que fazer recorte. São 2 universidades no Sul, porque é onde temos o maior número, e isso é muito importante falar, 2 universidades do Sul, 2 no Sudeste, porque é onde nós encontramos o maior número de instituições universitárias, comunitárias ou não. No Norte, não temos representantes, porque nós não temos universidade comunitária no Norte. Temos uma faculdade apenas no Norte do país. Temos uma representante do Nordeste e uma do Centro-Oeste. Então, já começamos assim com esse recorte nacional. Fazemos toda uma trajetória histórico-normativa da extensão, desde quando ela chegou aqui no século passado, 1911, oriunda de países europeus. A gente tem que lembrar, né, a Revolução Industrial, então ela veio aqui importada, modelo da Inglaterra, prestação de serviços e cursos de curta duração, muito assistencialista, muito com foco em atender o mercado. Vamos caminhando, passamos pela redemocratização do nosso país, chegamos até a legislação de 2013, que traz o conceito de comunitária, então a gente perpassa pelo comunitarismo, o conceito do que é ser comunitário, a função social de uma instituição comunitária, o público não estatal, que é tão pouco divulgado, tão pouco conhecido, o que é uma instituição pública não uma instituição comunitária, que é ser pública não estatal, prestação de um serviço público, mas ela precisa de recursos para se manter. Isso traz uma dúvida, um questionamento muito grande na sociedade, porque eles entendem que ela é privada, mas não somente, ela é pública, não estatal. Então, a gente vê, e até apresentar o resultado da pesquisa, que nós chegamos no resultado da pesquisa, aqui a Amanda. É isso.
resultado da pesquisa, o resultado do livro, para trazer o que a Amanda já falou aqui. Foi exatamente o que a Amanda falou. Essa contribuição para esse aluno. E me impactou muito quando uma dos alunos entrevistados, nós entrevistamos 17 pessoas, representantes das instituições, um gestor, um professor extensionista e um aluno extensionista, isso em cada instituição. Mas, de todos, o que mais me impactou foi a fala de um aluno extensionista, quando ela disse que foi via extensão que ela entendeu a diferença entre preço e valor daquilo que ela fazia, da atuação dela, da profissão dela. Isso, para mim, foi muito impactante. Então é isso, não quero me estender, o tempo passa, está aqui, o livro está aí, está em todas as plataformas, no site da própria editora, que é CRV. Espero que possa contribuir um pouquinho aqui com a prática de cada um. Não podia deixar de falar, a contracapa, né, a orelha, é do professor Augusto Sampaio, na época vice-reitor comunitário, com quem me apresentou essa extensão, né, como eu já disse, social comunitária, o prefácio da minha orientadora, professora Nilza Rogéria, e a contracapa do meu querido e amado professor Renato Pontes, que, enfim, compra aí tudo comigo, que eu boto ele em situações nem sempre muito agradáveis. Foi um prazer estar com vocês, mais uma vez agradecer a parceria da minha orientadora, da Maíra, da Andréia Paiva aqui, que, enfim, estamos aí na luta da extensão há muitos anos, há muito tempo. É isso, gente. Obrigada. Parabéns, André. A gente fica muito orgulhosa, né? Não dá para ficar orgulhosa? Então, e é orgulho em dobro, gente, porque é aquela coisa, eu dentro do Departamento de Serviço Social tenho 2 estudantes de doutorado estudando extensão, né? Cada uma com um braço desse olhar, mas são 2 Andréias, 2 estudantes de extensão e 2 doutorandas. Então, aprenderemos todas juntas muito e que esperamos poder contribuir aí, né, com a PUC-Rio e com as outras instituições universitárias. Bom, passamos aí agora para o encerramento da nossa atividade. Estamos muito orgulhosos com essa produção final deste material, tá, gente? Esse material são os registros, né, que nós fizemos e recolhemos no seminário realizado no ano passado. Havia um compromisso, né, nosso, enquanto equipe organizadora, de materializar e sistematizar o que foi apresentado, o que foram as apresentações no âmbito daquele seminário do ano passado. Então, a gente, né, eu, Maíra, né, junto com a Andréia Paiva, a Andréia Oliveira e a Natália, que não está aqui nesse momento, né, que trabalhamos a produção para a concretização desse evento no âmbito, né, do ano de 2022. A gente agora, então, compartilha com vocês que ele está documentado, da mesma maneira que a gente tem aí um vídeo que a gente acredita, né, e almeja de que ele seja realmente um registro, né, de um momento, de um percurso histórico. A gente, então, materializa também, né, esse percurso histórico. Nós temos um exemplar para cada pessoa que tem o material aqui publicado, que esteve conosco. Já pode receber ali, assinar aqui para a gente, que a gente precisa do controle. E para outras pessoas que sabemos, assim, tem um grupo, tem 5 pessoas do grupo, então a gente tem um QR Code, que aí a gente pode, vocês podem baixar e compartilhar. Então, passo a palavra para a Maíra fazer os agradecimentos finais, o encerramento. Muito obrigada pelas pessoas que estiveram aqui conosco ao longo desse dia. Feliz, né, por ter dado tudo certo, por estarmos aqui e por seguirmos forte acreditando na luta. Ela não termina, gente, ela só começa. Ela muda de forma, mas seguimos de braços erguidos. Muito obrigada. Eu acho que eu já fiz o encerramento, é só na verdade, para explicar, né, que a gente, no segundo seminário, para quem não participou, a gente fez, né, mesas, né, que estão relatadas também sobre a extensão universitária em outras
a institucionalização da extensão universitária em outras universidades, mas a gente fez também uma chamada de projetos de extensão, a partir dos 4 eixos que se repetiram aqui nesse seminário. Então, a gente teve projetos que vieram muito além dos editais que a gente lançou. Então, esse é o interesse também dessa publicação, foi da gente conseguir ter o registro desses projetos de extensão que são realizados na PUC-Rio, e para também continuar com essa convergência e com essa divulgação. Então, os registros desse seminário são muito mais do que as mesas que aconteceram no segundo seminário, sim, aos projetos que foram apresentados desses 4 eixos que aconteceram simultaneamente com a apresentação presencial dos projetos, ainda naquela época de pandemia, né? Foi no ano passado, todo mundo com máscara, quem pegou Covid depois, foi uma loucura, mas, enfim, é um registro que a gente acha que é importante do que está acontecendo de extensão universitária sendo produzida aqui na universidade. É só isso. Mas agradecer mais uma vez aí a participação, a presença final de todos aqui.